Seguindo o parecer do Ministério Público Federal, o Superior Tribunal de Justiça autorizou o plantio de cannabis para fins medicinais e terapêuticos por empresas. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça seguiu um entendimento do Ministério Público Federal e autorizou a importação de sementes e o plantio de uma das variações do cannabis para fins terapêuticos e medicinais. O cânhamo não tem efeitos psicotrópicos, o que impede o uso recreativo da substância. A decisão do STJ não autoriza a importação e o cultivo por pessoas físicas. A Anvisa e o governo federal terão um prazo de 6 meses para fixar as regras para a prática. Olá, um salve para quem nos escuta. Está começando mais um Maconhômetro Debate, um projeto do Cannabis Monitor, feito em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A Plataforma Brasileira de Política de Drogas é uma entidade que estimula o desenvolvimento de políticas que garantam a autonomia e a cidadania das pessoas que usam drogas, como o efetivo direito à saúde e ao tratamento em liberdade. É uma parceira e apoiadora do Cannabis Monitor. Eu sou Monique Prado e nesse episódio nós propomos um debate sobre a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que autorizou o cultivo e a importação de cânhamo ou cannabis sativa com baixo teor de THC por empresas nacionais, desde que voltados para fins medicinais, farmacêuticos e industriais. Na decisão, o tribunal estabeleceu um prazo de 6 meses para que a Anvisa ou a União regulamentem o tema e determinou que a mesma deverá ser seguida por todas as instâncias da Justiça. A iniciativa pode destravar o mercado nacional de cannabis para fins medicinais, incentivar formas de terapia de baixo custo, gerar empregos e contribuir para o desenvolvimento de novas pesquisas científicas relacionadas ao tema. O cultivo de cannabis para fins medicinais ainda não foi regulamentado no Brasil devido a divergências entre a Anvisa, que estudava a liberação do plantio controlado, e o Ministério da Saúde, que resistia à medida. O caso analisado pelo STJ envolvia uma empresa de biotecnologia que buscava autorização para importar sementes de cânhamo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, havia negado o pedido, argumentando que se tratava de uma questão de política pública, fora do escopo do judiciário. Já o STJ, no entanto, reverteu a decisão considerando a omissão estatal como uma falha no cumprimento do direito à saúde. A ministra Regina Helena Costa, relatora do caso, destacou que a proibição do cânhamo ignora diferenças científicas em relação à maconha e restringe indevidamente o acesso a tratamentos e o desenvolvimento de um setor promissor. A ministra mencionou estudos que comprovam os benefícios da cannabis para diversas doenças e criticou a ausência de regulamentação, que impede terapias acessíveis e o avanço da pesquisa científica. A decisão é um novo marco para a história recente da cannabis no Brasil e abre os caminhos com prazo definido para uma regulação mais avançada. Para entender melhor, destravar essa importante decisão e projetar o que vem por aí, eu recebo Ângela Boim, que é cultivadora, fisioterapeuta, fisiologista, que compõe a coordenação da Federação de Associações de Cannabis Terapêuticas, a FACT, e a diretoria na Associação Masconhas do Brasil. Ela é membro do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, de Campinas, conselheira da Frente Parlamentar do Cânhamo Industrial e Cannabis Medicinal, da Alesp. É também mãe atípica, que respondeu por tráfico junto à DISE, de Campinas, São Paulo, em 2018 e em 2019 conquistou o primeiro habeas corpus pela Defensoria Pública de São Paulo. Já tem 6 HCs para cultivo e feitio do remédio para a filha, sendo o último de caráter definitivo. Ou seja, uma longa trajetória aí, né? Rafael Arcuri, que é advogado, mestre em Direito, consultor da Life Sciences no Madruga BTW, presidente da Associação Nacional do Cânhamo Industrial, diretor executivo do Instituto Conexão e Regulação e atualmente ocupa o cargo de secretário-geral da Comissão de Cannabis e Cânhamo Industrial da OAB do Distrito Federal. Mariana German, que é advogada, mestre em Direito pela UFPR, especialista em Direito e Processo Penal, batuqueira e integrante da Marcha da Maconha de Curitiba, da Rede Reforma e da Comissão de Política de Drogas da OAB do Paraná.
Olá, Ângela, Rafael, Mariana, sejam bem-vindos ao Maconhômetro. É um prazer receber vocês aqui para trocarmos essa ideia. Obrigada, Monique. A honra é toda minha. Fico muito feliz, muito satisfeita de poder discutir esse assunto tão importante e que exige tanto amadurecimento da nossa parte. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui. Realmente a gente ainda tem bastante coisa para discutir sobre essa decisão. Então, ótima iniciativa de vocês de continuar esse debate. Obrigado. Boa tarde, Monique, Ângela, Rafael, prazer estar aqui com vocês. Fico muito grata pelo convite, também bem empolgada para a gente fazer esse debate, que é bastante importante de fato. Bom, na imprensa, alguns especialistas expressaram que consideram a decisão do STJ positiva, mas limitada em relação às demandas do setor. Então, eu queria saber de vocês o que vocês consideram em relação a essa decisão e também queria saber a avaliação que fazem sobre o julgamento. Eu participei desse julgamento, né? Fui fazer a minha defesa. Eu levei alguns artigos científicos, né? Eu tive uma preocupação muito grande em relação à proteção dos cultivos pioneiros de maconha aqui no Brasil. Fui conversar com algumas pessoas de fora do país antes, né, para entender como que se deu o desenvolvimento dos poucos países, né, em específico da Jamaica, quando houve a proibição do cânhamo, né, e entender a questão da polinização cruzada e a necessidade também de um distanciamento mínimo entre o cultivo de cânhamo e o cultivo de maconha, né? Levei até a questão de que a gente considera muito injusto você regulamentar o cânhamo e liberar o cânhamo tendo tantas pessoas respondendo ainda por tráfico, né, com diversas dificuldades jurídicas e sociais por conta do proibicionismo, né, e lutando, fazendo um enfrentamento pioneiro, né, literalmente enfrentando todos os riscos, né, da criminalização aqui no Brasil e correndo o risco de perderem os seus cultivos, de perderem a eficiência dos seus tratamentos por conta da polinização cruzada, né? A gente precisa levar isso em consideração, sentir falta disso no voto da ministra, né, essa proteção pioneira. A gente tem não só cultivos de pacientes, a gente tem cultivos de associação, a gente também tem a necessidade do reconhecimento do cultivo ancestral, né, e a proteção deles, incluindo também o cultivo religioso, e são cultivos que não são mapeados, não são identificados, né, ficam informações na justiça, isoladas, e na hora de liberar um cultivo de cânhamo, eu ainda entendo que é necessário ter esse respeito, né? É fundamental. O cânhamo tem essa questão do uso industrial, né, e outros índices de canabinoides, e mesmo a preocupação que não é necessária se preocupar se vai ser uma planta fêmea exclusivamente, né? Muito pelo contrário, é um cultivo mais livre nessas preocupações que a gente que cultiva maconha para uso medicinal tem, né, e para uso recreativo também, uso adulto. Então, eu acho que, para mim, ficou essa frustração, essa lacuna, né, de proteção das pessoas que fazem cultivo. Eu sou sempre muito cético em relação ao mercado em si e ao que a gente consegue fazer. Eu comecei a trabalhar com isso mais a fundo no auge do governo Bolsonaro, aliás, no começo do governo Bolsonaro, vivemos o auge do governo em pouco tempo. Então, o nosso trabalho na ANC, que é a Associação Nacional do Câmbio Industrial, a gente sempre tinha um lema, né, quase que informalmente, mas que é vamos fazer o que dá com o que tem, porque realmente era muito difícil a gente conseguir avançar qualquer coisa nesse sentido. Um dos exemplos é que durante as discussões da consulta pública que se tornaram a RDC 327, a gente tinha já, e hoje vai provavelmente virar o lastro para a regulação que a Anvisa vai criar, uma outra consulta pública que seria julgada junto com a consulta pública que culminou na 327, falando sobre o cultivo. E, na época, o Osmar Terra era ministro e ele falou de forma muito clara: se a Anvisa legalizar maconha, a gente fecha a Anvisa. Então, a gente viveu aí um tempo muito mais irracional do que já era em relação à regulação da cannabis.
Então, quando a gente vê uma ação que nem essa chegando no STJ, porque essa ação começou em 2016, 2019, mais ou menos, foi subindo até o STJ e aí a gente conseguiu uma decisão de fato, gerando não só efeito entre as partes, mas efeitos gerais que vinculam pelo menos todo o judiciário, e aí a abrangência do IAC, não sou processualista, não vou falar com muitos detalhes, mas tem pelo menos uma influência indireta na administração pública, é muito positivo. A gente, por um lado, traz uma verticalização da cadeia produtiva que já existe no Brasil, mas o que não significa que a gente vai ter competitividade nesse mercado, porque hoje o Brasil não tem proibição de fabricação de quase nenhum outro IFA, mas a gente importa 95% dos IFAs de outros países que são, de fato, mais competitivos do que a gente. Isso para a cannabis pode se tornar uma realidade, a gente continuar simplesmente importando os produtos, a gente pode falar mais detalhes disso depois, mas a forma como a regulação vai ser feita vai ser determinante para isso. Mas o mais importante, talvez, do julgamento não tenha sido a decisão em si de mandar a Anvisa criar uma norma. Isso é ótimo ter saído e ter saído com prazo excelente, mas o estabelecimento das teses de que a portaria 344 tem limites e o limite não é semântico, o limite ele é fático, ou seja, a portaria 344 faz uma regulação de substâncias e medicamentos controlados, então, que estão sob um controle sanitário. Então, não faz sentido você ter, dentro dessa gama de proibições, ainda que tudo seja cannabis, coisas como o cânhamo, que não é entorpecente, não é psicotrópico, não gera dependência e não estaria dentro do escopo regulatório originário da portaria 344 e dentro desse rol de competência. Então, isso abre um leque para a gente muito grande, para além do medicinal, a gente começar a regulação do industrial, a gente começar a regulação de alimentos, de fibras, produção para fibras, importação, tudo isso. Então, a gente agora, com essa decisão, tem um lastro jurídico muito legal de o que a gente pode fazer daqui para frente, mas ainda é uma trilha longa para a gente percorrer. Bem, eu sou da opinião de que toda vitória deve ser comemorada. É importante que a gente comemore as coisas e reconheça o valor delas, por mais que não seja exatamente aquilo que a gente quer. Então, acho que é importante, né? Acho que 2024 foi um ano bastante importante para a maconha no Brasil, né? Com a decisão da STF na RA 63659, a liberação da Anvisa para que veterinários possam prescrever, a inclusão da maconha na farmacopeia e também essa decisão do IAC no STJ. Então, tudo isso foi bastante importante. Agora, dito isso, acho que tem alguns pontos que merecem bastante atenção, assim. Acho que o primeiro deles é que reforça o protagonismo do judiciário na evolução da questão da maconha medicinal no Brasil. Isso é bastante peculiar e bastante interessante, e tem aí um reflexo da sociedade civil que investiu muito forte nos últimos anos nessa questão. E aí a primeira coisa que me chama atenção, assim, é pensar que essa luta começou lá em 2012, 2013, com mulheres, mães, né, em geral mães, né, mas familiares de pacientes, em geral pacientes, né, que deram a cara a tapa, que correram o risco de criminalização. A gente está conversando aqui com uma mulher que foi efetivamente criminalizada por isso. E agora, quando vem, né, uma decisão judicial que determina finalmente a regulamentação do cultivo, isso vai ser só para empresas. Né? Então, a gente já tem uma questão bastante importante aí que precisa ser anotada, né, com várias questões, né, questão de classe, de raça, de gênero, que são importantes, né. Então, acho que isso a gente precisa ter sempre em mente, né, e uma outra coisa que me chamou a atenção é que os debates, e eu entendo, né, o que o Rafael pontua sobre a limitação dos debates, né, e como a gente não vai conseguir passar tudo de uma vez, e de fato é isso, acho que o pouco é melhor do que nada, a gente tem que usar as armas que tem, mas o espaço que foi dado nesse IAC, né, que chegou lá, que a ministra puxou, inclusive destacar também que foi a coragem de uma mulher de fazer isso, né, que caiu como relatora, transformou no IAC, fez audiências públicas, assim como no Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RA 635.659, só foi julgado porque a Rosa Weber trouxe, e só foi aprovado talvez porque ela adiantou o voto dela, também num ato de coragem de outra mulher, né, que está de novo protagonizando isso. Então, acho que é importante destacar, né, a presença dessas mulheres e a coragem dessas mulheres, né, dentro do papel do judiciário.
Então, é interessante notar que desse AC, né, no recurso extraordinário que deu origem a ele, teve audiência pública, que também foi uma postura muito interessante da ministra, muito importante, é muito legal ver o judiciário democratizando o debate, né? Eu tive o cuidado de rever para participar desse episódio a audiência pública que teve, e a primeira coisa que chama atenção é isso, né? Uma audiência pública onde 24 expositores foram admitidos para falar e não tinha nenhuma pessoa negra entre elas, não tinha nenhuma pessoa indígena, né? Acho que isso já dá bastante para a gente a tônica do debate. Algumas pessoas falaram sobre reparação histórica, sobre reparação social. A Ângela foi uma delas, que falou inclusive de usos tradicionais, que é algo que não surge nos debates que a gente faz sobre regulamentação, sobre maconha medicinal, sobre cânhamo industrial, são coisas que não surgem. Então, algo que me chama bastante atenção é que parece que a gente está de novo fazendo aquela separação CBD-THC, e a gente está agora falando de maconha e de cânhamo, que são coisas absolutamente diferentes, e o cânhamo industrial não tem relação nenhuma com a guerra às drogas, com o racismo estrutural, né, e como ele se alimenta da guerra às drogas e é feita a manutenção desse racismo através da guerra às drogas, as questões de classe, então todas as outras questões sociais envolvidas, elas são abandonadas. Inclusive, alguns pontos que me chamaram a atenção do acórdão foi que, no voto da relatora, ela reconhece que a maconha chegou aqui pelas pessoas africanas escravizadas, lá nos idos de 1500, mas é o único lugar em que se aponta isso, é uma passagem breve que fala disso, citando o professor Carlini para dizer que a maconha está intimamente ligada com a história do Brasil, mas não tem nenhum desenvolvimento a partir disso. Então, se reconhece essa origem negra, mas não se fala mais nada sobre. E outra coisa que ela determina ali, que a Anvisa e a União vão fixar os critérios, né, de regulamentação desse cultivo, assegurando todas as questões de segurança, inclusive assegurando que nem os proprietários das empresas, nem os gestores e nem os seus funcionários tenham anotações criminais. Então, aí, e também não tem, né, nenhum desenvolvimento, né, no voto do porquê que se coloca essa limitação. Apenas aparece ali, né, como um elemento que está solto, jogado, mas que na prática significa o quê? Que a gente vai excluir toda a massa de gente que foi afetada pela guerra às drogas, inclusive pelo comércio dessa mesma substância, dessa mesma planta. Então, são algumas questões que eu já queria levantar aqui para o debate, já trazer, acho que a gente tem que comemorar sim, acho que faz parte de um processo também de revolução cultural que a gente precisa fazer no Brasil, porque se a gente ainda tem o Osmar Terra indo na audiência falar, é porque ainda tem espaço para esse tipo de discurso ecoar, né? Então, eu acho que a decisão é bastante importante, também nesse nível de naturalizar a planta, de fazer a redenção dela, né? Mas a gente precisa tomar bastante cuidado e vendo exatamente por que caminho a gente está indo, porque a gente também não pode perder a oportunidade de disputar a narrativa nesse momento. Então, né, concordo com o Rafael, mas acho que é sempre importante a gente trazer esse debate para a mesa, sempre. Excelente, pessoal. Estava até anotando aqui, Mariana, uns pontos que você falou. Bom, na opinião de vocês, quais são os principais desafios para a Anvisa regulamentar o cultivo e a comercialização de cannabis no prazo de 6 meses? Falar que a Anvisa vai regulamentar cultivo de cânhamo no Brasil no prazo de 6 meses, acho que é um pouco difícil, né? Por mais que a gente tenha a ansiedade para que isso aconteça, e entendo até que isso já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Ou melhor, isso nem deveria ter acontecido de fato, né? Se a gente tivesse uma comunidade, uma sociedade, né, um pouco mais aberta, mais evoluída, disposta para conversar, a gente já teria entendido há muito tempo que essa proibição é burra, né, e só traz prejuízo para toda a sociedade. Então, mas essa questão de você falar que hoje, né, quando a sociedade finalmente está tendo a oportunidade de falar, mesmo quando a Mariana traz, né, esses pontos em relação aos votos do julgamento, né, que são pontos que, se a gente parar para pensar, trazem questões muito negativas da sociedade, né? Demonstra ali um preconceito enorme, né? Um racismo também estrutural muito presente, essa falta de entendimento sobre o que é reparação social, né? O que é reparação histórica, a justiça social que a gente precisa, né? E a gente vê que só agora as pessoas estão começando a falar de fato do assunto, fazendo enfrentamento, superando seus preconceitos, colocando até os seus monstrinhos para fora para poder reconhecer, né, essas limitações todas do judiciário, da sociedade em si, esse preconceito enraizado que perpetua a guerra às drogas. A gente ainda não tem as informações necessárias, né? E as pessoas que já estão trabalhando com maconha aqui no Brasil estão totalmente fora dessa discussão.
A gente tem pouquíssimas associações e cultivadores que têm condições financeiras para ficar lá batendo na porta de político em Brasília, batendo na porta do Ministério da Saúde, fazendo enfrentamento cara a cara, né? São poucas as pessoas. Quem realmente tem essas necessidades não tem recursos financeiros para estar indo até lá para levar essa discussão. A gente tem um modelo associativista, por exemplo, que está totalmente fora desse contexto, que é muito vasto, ele é muito diferenciado, né? E me parece que quem está lá já tem um modelo industrial bem produzido, já tem o pensamento ou quer fazer a reprodução de modelos externos aqui no Brasil. E isso soa um tanto quanto desinteligente, levando em consideração as questões agrárias do Brasil, né, as dificuldades que a gente já tem no cotidiano de cultivo de outras plantas, né, entender quais são os problemas que a gente tem em relação às violências, né, que o povo do campo enfrenta, que vão muito além do que a gente também tem trazido para a discussão, né? A gente discute muito a guerra às drogas e o quanto essa violência fica na porta, principalmente das pessoas pretas de periferia. Mas as pessoas no campo também têm as suas violências, né, que já são da própria cultura, né, quando a gente fala de trabalho escravo, né, trabalho análogo à escravidão, pessoas que não recebem, que não têm o seu salário, né, pessoas que são substituídas nessa automação do campo facilmente e descartadas e empurradas para as grandes cidades, sem ter capacitação, sem ter estudo, sem ter formação, né, e que perdem a sua própria identidade. Mesmo quando a gente fala de uso tradicional e ancestral também, né, e nada disso está incluído nesse debate. A gente tem incluído aí as questões, mesmo quando fala de uso medicinal de cânhamo, né, é um índice baixíssimo, a gente recebe muita reclamação de pacientes que dizem que não tem efeito o remédio que eles tomam, que são remédios autorizados pela Anvisa, de importação, que tem baixa eficácia, né, quando a gente acompanha a ciência e entende o quanto é importante você ter um índice de canabinoides correto para tratar uma determinada condição, para fazer um determinado tratamento, e que sim, o THC é importante, ele é necessário, ele faz a diferença na vida dessas pessoas, e não só na vida, mas também na qualidade de morte de muitos, né, e deixa essas pessoas do lado de fora, e ainda traz essa questão exclusivamente para o uso industrial, né? Então, essa deturpação em relação à maconha, ela precisa ser muito bem esclarecida antes. E se não há vontade política das pessoas de mudarem os seus conceitos e de entenderem que tão importante quanto a regulamentação é trazer a reparação histórica, é trazer justiça social, é sim trazer uma nova cultura em relação à maconha na vida das pessoas, né? A gente vê o cânhamo e entende a dimensão. Quando você faz um comparativo do cânhamo com plástico, você tem uma dimensão do quanto isso vai afetar a sociedade como um todo. E quando você tem um parente seu, por exemplo, com câncer terminal, que faz uso de maconha, você tem a dimensão do quanto essa planta ela pode ser benéfica para os maiores sofrimentos humanos, né? E são necessidades urgentes que a gente tem. Acho que se as pessoas não tivessem essa consciência, não fariam esse enfrentamento criminal, né? E aí você vê pessoas que são consideradas como heroínas na sociedade, sendo tratadas como criminosas e sendo impedidas de trabalhar com aquilo que normalmente elas têm mais expertise do que os outros. Hoje aqui no Brasil, quem realmente sabe sobre maconha e cânhamo, 90% são maconheiros, são pessoas que fazem o uso da planta, seja de forma medicinal, fizeram as suas experiências para uso adulto, para uso recreativo, e são pessoas de um conhecimento ímpar, têm desenvolvido pesquisas, têm desenvolvido tecnologias, têm desenvolvido ferramentas sociais também no Brasil, né? Tem trazido um movimento único, né? E isso precisa ser levado em consideração pela Anvisa, precisa ser levado em consideração pelo Ministério da Saúde. Nós temos pedido respeito, né, e visto que pessoas adoecidas que usam a maconha como medicina,
não tem condições de ficar indo para Brasília, mesmo que tenha recurso financeiro para ir, não tem o recurso estrutural para poder ir, não tem saúde o suficiente para ficar fazendo enfrentamento político e sendo muitas vezes marionete de jogo político, né? A gente tem pouco tempo e muita seriedade em relação à luta e muito conhecimento que precisa ser reconhecido. Mesmo quando a gente fala de uso tradicional e ancestral de maconha, também as pessoas comemoram o cânhamo, mas se esquecem que as pessoas que estão presas injustamente por conta da maconha, elas vão continuar presas. A gente tem o outro voto do Supremo, né, que traz aí um parâmetro para que essas pessoas saiam da cadeia, mas até isso acontecer demora muito tempo. E o uso ancestral e religioso, ele tem sido negado. E a gente tem várias histórias, vários exemplos, a começar pelo Rá Geraldino, que morreu logo após, né? E hoje a gente fala abertamente o que seria esperado dentro de um templo Rastafari? Maconha, uma planta sagrada, né? E a gente não vê as pessoas conversando abertamente sobre isso ainda e trazendo esse olhar até mesmo para trazer essa separação. Quando o Ministério da Saúde vai discutir o cânhamo, mas o cânhamo é de uso industrial, ele não é do Ministério da Saúde. Ele é um assunto que tem que ser discutido para o desenvolvimento de tecnologias, de uma nova indústria, de uma nova economia, de um novo mercado. E a gente não vê essa discussão sendo levada à frente dessa forma, sendo levada também como uma solução ecológica para o futuro do país, né? A gente tem essa cultura do agronegócio aqui no Brasil e muita gente especulando e pensando que o cânhamo vai ser a nova soja, vai ser o novo milho, né? E existe essa tendência sim, só que os princípios que regem as pessoas que estão aí lutando há tanto tempo são princípios totalmente diferentes. A gente pensa muito mais em agroecologia do que numa monocultura gigantesca, como a gente vê em relação à soja. Então, esse cultivo gigante de soja, que não traz respostas para um país que hoje vive com problemas climáticos reais, né, a gente vê avançar. Isso preocupa muito e mostra o quanto falta ainda de entendimento. Se eu vou produzir um substituto para o plástico, isso tem que ser discutido com outras pessoas, isso não é um remédio, né? E acho que sim, o Ministério da Saúde, mesmo a Anvisa, precisa trazer essa desmistificação do THC, trazer uma naturalização do cultivo de maconha, né? Aceitar as pessoas. Eu não sei, no começo do ano a gente tinha aí mais de 2.000 habeas corpus para cultivo doméstico. Hoje eu não sei quantos números, qual é esse número, ainda mais depois que teve o voto do Supremo, que as pessoas entenderam que elas podem sim fazer o seu cultivo e podem sim fazer o enfrentamento da justiça e que situações bizarras como a minha não precisam acontecer de novo. A gente não precisa ter um enfrentamento policial, você pode fazer um enfrentamento na justiça e lutar por outras normativas para que isso seja reconhecido, né? Então, acho que o Ministério da Saúde ele precisa discutir de que forma ele vai amparar esses pacientes, de que forma a farmácia viva vai ser revista na sociedade do Brasil como um todo, né? Entender essas mudanças de cultura que vem junto com a maconha, que não é só para você ter acesso a um remédio ou a uma medicina, é você ter acesso a uma nova cultura, um novo olhar e que traz remédio não só para aquela pessoa na forma física, mas traz um remédio social como uma oportunidade de fazer justiça e de trazer reparação histórica para todos. Eu concordo. Enfim, a gente tem várias questões que a gente precisa discutir ainda, mas mais pragmaticamente no sentido da norma em si, e de novo trazendo para o lado que eu tenho trabalhado, eu acho que a maior dificuldade da Anvisa vai ser criar uma norma que atenda às exigências e expectativas internas que a agência tem de controle, fiscalização, etc., e que, ao mesmo tempo, torne esse cultivo e produção, transformação rentável, porque uma coisa muito provável de acontecer é essa primeira regulação, que eu acho que, de qualquer forma que saia a regulação, eu acho que ela será trabalhada em cima disso
e com aquilo que está acontecendo de fato no mercado, então ela vai ter alteração, isso é sempre normal, mas que essa primeira regulação ela saia de um jeito que a Anvisa seja mais cautelosa do que ela precisaria ser, porque o judiciário está impondo a ela criar uma norma e com prazo específico, e aí ela acaba criando uma norma com muitas restrições, às vezes, por exemplo, só para não deixar isso muito abstrato, cultivo indoor, controle, enfim, controle de pessoas que entram, câmeras de segurança, etc. Às vezes exigências muito grandes para o cultivo, e eu estava até falando com uma pessoa da indústria esses dias, que às vezes não seria necessário nem por uma questão de segurança, nem de qualidade final do produto, um controle muito grande no cultivo, mas sim na extração. Então, às vezes, se a gente tiver uma regulação da Anvisa que seja muito zelosa nesses requisitos, eu acho que a gente vai ter uma regulação pro forma, porque na prática a gente vai ter pouca escala, de fato, eu acho que não vai ser rentável e a gente vai continuar importando insumo de fora, como a gente faz, de novo, com 95% dos insumos farmacêuticos que a gente consome no país, são importados, ainda que a gente não tenha proibição de produção local. E só também para esclarecer que eu acho que foi a decisão na prática foi a regulação do cultivo de cannabis medicinal com limite de THC. Isso, se a gente tiver um conceito nacional regulatório de cânhamo, poderia ser cânhamo como é nos Estados Unidos. Mas no Brasil a gente não tem. Então, ela acaba chamando cânhamo, aí fica um vai e vem aí conceitual de cânhamo, cannabis medicinal, mas na prática eu acho que a gente não poderia, por termos regulatórios, chamar isso de cânhamo. É cânhamo porque o judiciário disse que é cânhamo e aí ele deu esse nome. Mas o industrial, de fato, ficou de fora da regulação específica. A gente pode caminhar isso, está fazendo isso junto com o MAPA, está fazendo isso junto com a Embrapa, mas ainda não temos claridade de como vão ser essas normas. Mas se a gente não tiver uma regulação que torne o cultivo rentável, competitivo, num cenário global, lembrando que CBD hoje em dia já é commodity, lá fora todo mundo produz, não vai ser interessante para o país. E aí outro exemplo também, aí trazendo mais para o industrial, e a Eduarda Bastin que me deu esse dado, eu não sabia, o Brasil não tem proibição de produção de lean para fazer roupa, mas a gente só produz também mais ou menos 5% do linho que a gente consome internamente, porque é mais rentável produzir isso em países que já tem esse know-how, tem às vezes um ambiente, um clima mais adaptado, e a gente só importa. Então, nada garante que a possibilidade de cultivar e extrair no país seja uma opção rentável. E outro exemplo disso também, por exemplo, da indústria farmacêutica, quando você tem medicamentos com preço controlado, e às vezes você tem medicamentos ultra necessários, insulina, etc., se o controle do preço abaixa muito o preço do produto, o industrial fala, então tá bom, vou produzir outra coisa, que me dê maior rentabilidade. Isso é um cenário real que a gente pode ter com a cannabis. Então, para mim, o maior desafio para acesso nesse primeiro momento é a gente ter uma estrutura normativa que permita um cultivo e produção que seja rentável para quem está produzindo e que seja um nível mais barato do que aquele importado. Então, para mim, eu acho que a Anvisa, nesses 6 meses, vai ter que usar uma balança muito bem articulada para ver como que ela vai fazer esse alinhamento entre segurança interna da agência, porque ela tem muito medo dessas restrições serem frouxas, e do cultivo ser rentável. E como foi imposto a ela, eu realmente, enfim, quero entender como que vai ser isso no final das contas. Rafael, achei muito interessante você fazer essa comparação com a questão do linho, porque é mais um exemplo assim, de uma coisa que eu amo demais, adoro roupa de linho e é caríssimo. E a gente tinha como resolver via judicial, via legislativa e não faz, e com a maconha mesmo.
Obrigada, adorei esse exemplo. Bem, vi muita gente falando sobre o prazo de 6 meses ser exíguo, né? E realmente eu entendo que é bastante curto para uma regulamentação dessa monta. Mas, assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que também a Anvisa não foi pega de surpresa com isso. Não é como se o cenário dos últimos 10 anos não tivesse caminhando exatamente para esse lugar. Porque, né, desde 2015, pelo menos, a gente tem o judiciário falando: Anvisa, faz isso, faz aquilo, não tá dando, né? E daí vai liberando e a Anvisa vem vindo a reboque. Então, não é como se tenha uma grande novidade nessa questão, né? E isso não só no cenário local, mas no cenário internacional. Era evidente que isso ia acontecer, né? A gente já não falava mais em si, mas em quando, assim, como a gente pensa, né, nas outras regulamentações que virão sobre os outros usos. Então, acho que é importante, né, a gente ter isso em mente. E o que eu torço realmente, assim, é que a Anvisa comece a olhar para a maconha, para a planta maconha, né, pensando que, gente, tem coisa muito mais perigosa do que isso, que ela precisava regulamentar, por exemplo, ultraprocessados, né, por exemplo, agrotóxicos, por exemplo, dispositivos eletrônicos para fumar. Então, tem várias coisas e a gente coloca isso no centro moral do debate e a Anvisa ainda vem se comportando dessa forma, né? Apesar de ser uma agência reguladora, ainda vem com um discurso que a gente vê que não está amparado na ciência, que não está amparado nos fatos e que principalmente não está amparado na realidade, porque ela coloca a partir de um perigo tão grande, algo tão arriscado, tão perigoso, isso que está acontecendo, né? Tem gente aqui nessa sala que tem planta de maconha no seu quintal e não tem perigo nenhum relacionado a isso, né? Não significa que as empresas não precisem de uma regulamentação, eu acho que precisem, e eu acho que nesse sentido, o grande desafio é não deixar a maconha virar uma mercadoria, porque o que o mercado, né, vai querer trazer é exatamente isso, a maconha enquanto mais uma mercadoria. Então a gente separa a maconha e o cânhamo, a gente constrói aqui mais um mercado e simplesmente ignora toda a realidade fática que tem por trás disso. Então esse é um cuidado bastante grande que tem que se ter, né? Como é que vai vir essa regulamentação sem deixar que isso simplesmente vire mais uma mercadoria, mais uma commodity, mais uma monocultura nesse país? Né? E como é que a gente vai fazer para incluir exatamente as pessoas? Então, beleza, essa regulamentação vai ser só sobre o cânhamo nessa modalidade? Sim, mas já é uma grande oportunidade para a agência, assim como o Estado brasileiro e para a sociedade, começar a pensar as futuras regulamentações que virão. A gente pode abrir debates nesse sentido, abrir conversas, começar já a trilhar um caminho futuro que inevitavelmente vai acontecer e não deixar chegar daqui a alguns anos e falar: nossa, mas eu só tenho 6 meses para regulamentar isso. Bom, você teve aí vários anos já para entender essa questão e não só a Anvisa, né? Porque a gente joga muito só para a Anvisa como se o governo não tivesse nada a ver com isso, né? E pensando aí que a gente passou por governo PT, por governo Bolsonaro, agora por governo PT de novo, e a questão continua e o judiciário que está no protagonismo disso. E aí eu só queria puxar um gancho que eu achei muito interessante, uma fala da Ângela sobre a questão da maconha, sobre como ela muda culturalmente a vida, e aí eu acho que a gente tem que chamar a indústria na responsa, a indústria farmacêutica, né, a indústria do cânhamo, seja lá o que for, a gente tem que chamar essas indústrias todas na responsa, porque lá atrás, quando a maconha foi proibida, ela perdeu várias batalhas. Uma delas foi a questão racial bastante clara, né, aqui no Brasil, com relação à população negra e indígena. Mas ela também perdeu para a indústria do petróleo, ela perdeu para a indústria têxtil e para a própria indústria farmacêutica. E aí o que acontece? A gente vem com essa tentativa, né, com essa criminalização, que parte justamente desse lugar de controle social violento de determinadas populações, e a gente proíbe não só a planta, mas o próprio exercício da gestão da cura através de plantas. A gente também criminalizou o curandeirismo, a gente também criminalizou outras práticas naquele momento histórico. E aí a gente faz o quê? A gente chega com o saber da medicina, com o saber da indústria farmacêutica, que dizem: não, só eu que sei sobre a gestão da cura, da doença, do bem-estar. Isso só eu que sei e vocês não sabem. E parece, né, para mim, me parece que a maconha vem muito clara como um convite nesse sentido, porque ela mostra: gente, não é bem assim. A indústria farmacêutica está, em grande parte das vezes, dando coisas para vocês que não funcionam ou não funcionam dessa forma isolada como ela apresenta, né? Ela não está resolvendo os problemas e a maconha é um plantio que você pode cultivar na sua casa e produzir o seu próprio medicamento de forma segura, né? Por mais que tenham vários questionamentos relacionados a isso, mas é o que está na prática acontecendo no Brasil. Quanta gente está fazendo isso? Quantas associações estão fazendo? E está funcionando, está dando certo. Não que não tenham riscos, não é nada disso, mas então a maconha é muito um convite para a gente repensar nessa prática, porque antes a pessoa estava doente, ela fazia o quê? Antes da indústria farmacêutica colonizar as nossas vidas, porque foi isso que aconteceu. Ela fazia o quê? Ela ia na benzedeira do bairro, ela pedia para sua avó, ela pegava um boldo do quintal, uma hortelã, um chá de alho, seja lá o que for, e aí você tinha
só a gestão do bem-estar e da cura, mas você tinha vínculos comunitários. Você tinha essa ligação de vínculos, você não era simplesmente um consumidor que precisa comprar um remédio da indústria, que eu desço ali as escadas ou peço um aplicativo e chega até a minha casa. Você tem vínculos comunitários. A indústria farmacêutica veio também para romper com isso. Ela alienou a gente totalmente da gestão da saúde e da cura. Ela alienou a gente porque a gente não sabe de que pé que vem o omeprazol, de que pé que vem a aspirina. A gente não entende a relação disso com a natureza e não entende que são conhecimentos ancestrais, tradicionais, que a gente domina há milhares de anos, né? Especialmente aqui no Brasil. Né? A gente está no país das raizeiras, das benzedeiras, das parteiras. Tem muita cultura tradicional envolvida, então a gente precisa retomar isso e ver realmente, né, olhar para as associações. Então acho que um desafio é esse, olhar para as associações e para todos os exemplos que a gente já tem aqui e reconhecer a importância desses exemplos e como eles precisam ser tomados de base para a gente pensar não só a regulamentação, mas todos os seus efeitos colaterais, né? Tudo que a indústria farmacêutica já fez nas nossas vidas e a responsa que ela precisa ser chamada, né? A dívida histórica que eu entendo que ela tem, assim como a gente tem dívida histórica com as populações escravizadas, a indústria também tem essa dívida. Ah, mas são empresários novos, não tem nada a ver com isso. Não, a gente tem muita relação com isso e a gente precisa pensar nessas questões toda vez que a gente for falar de regulamentação e de como a gente vai lidar com esse cenário todo. Porque é o crime industrial. Sim, mas ele também tem relação com todas essas outras histórias e a gente precisa olhar as coisas na sua amplitude, não ficar só setorizando e fragmentando tudo para que nenhum dos debates avance. Né? Então, acho que o grande desafio é esse, é olhar para a realidade e começar a construir um caminho regulatório que inevitavelmente vai surgir no futuro. Eu tô com uma dificuldade aqui nas perguntas, porque vocês são muito cirúrgicos e vocês já abordam um pouco outras, que seriam mais para frente. Então, acho que essa pergunta pode ser um pouco mais objetiva, talvez. Sobre a regulamentação do cultivo e como que ela pode ajudar no enfrentamento às desigualdades no acesso a medicamentos, porque a gente sabe que só uma parcela mais abastada financeiramente está conseguindo ter acesso, até mesmo nas associações acaba sendo um preço que nem todo mundo consegue pagar, e aí depende de doação, enfim. Então, como seria essa questão do enfrentamento às desigualdades para esses pacientes de baixa renda? Só existe uma forma de fazer o enfrentamento às desigualdades para os pacientes de baixa renda, né, que é garantir o acesso amplo e democrático à maconha como medicina. Isso só se faz com cultivo doméstico, isso só se faz com a liberação do cultivo dentro da sociedade em si. Se a gente começar a olhar para a maconha como uma planta igual a qualquer outra planta, é uma herbácea. Se eu tenho condições de plantar aqui na minha casa um manjericão para colocar na minha comida e eu posso aprender qual é a dose para esse manjericão, ou até mesmo uma lavanda, que é uma planta mais comum e que todo mundo sabe que é uma planta que traz um bem-estar para o sono, né? Traz aí uma sensação agradável para as pessoas e muito usada pelas famílias também. Né? Se você vê a maconha como você vê uma lavanda, você vai ter um amplo acesso. Né? Ninguém discute acesso à lavanda, ninguém discute acesso ao alecrim. O alecrim, se você tomar uma dose muito alta, ele também pode afetar os seus rins, trazer outras complicações, né? E todo mundo tem alecrim. Você compra no mercado, traz para casa, né? Traz uma arruda, a planta que você tem conhecimento, você consegue ter acesso. A planta que você não tem conhecimento e não tem acesso, você vai na farmácia e compra. A partir do momento que você compra na farmácia, tem outro preço, tem outras custas incluídas, né? A gente fala muito que faz o comparativo com a feijoada. Se eu fizer uma feijoada na minha casa para minha família no domingo, eu tenho uma cautela em relação à higiene, à quantidade de produtos, aonde eu vou comprar. Se eu vou fazer uma feijoada para uma festinha da minha família, o cuidado é outro. Se eu vou fazer uma feijoada para vender para os outros, né, tem uma outra série de normativas e boas práticas necessárias para você ter esse acesso. Mas se você pensa em você, o melhor caminho ainda é o caminho de você mesmo fazer. Se você tiver condições, fazer em casa. As pessoas fazem o cultivo outdoor, né? Tem o cultivo caipira, que é um cultivo muito barato,
né, que adapta a essa cultura também, que é uma cultura 100% brasileira e que precisa ser reconhecida e que precisa ser respeitada também, né? Nós temos aí o êxodo rural, mas a cultura caipira ela continua impregnada na maioria dos estados do nosso país, né? E isso traz esse contato com a terra. Então, você tem o cultivo caipira de maconha, que é um cultivo barato, que você vai gastar de 20 a 30 reais por mês para produzir sua medicina. Você tem um cultivo indoor, que você já vai ter outras complicações, né, em relação à conta de luz. Sempre tem um tio, uma tia, como a Mariana falou antes, o Brasil é o país que tem suas benzedeiras, suas herveiras, né, as mulheres que têm essa cultura de cuidado e zelo com a família. E o uso ele é muito amplo da maconha. Ainda pensando de uma forma das pessoas que não têm condições de cultivo, quando tem um outro parente que cultiva, isso também garante um acesso democrático, um acesso seguro, um acesso individualizado, onde a pessoa ainda tem condições de desenvolver uma medicina para ela, específica, única e altamente eficaz. Né? Você não está usando um remédio genérico, você está cultivando uma planta específica para uma situação específica e que muitas vezes você sabe que é para o resto da vida, então você está sempre aprimorando. Poxa, essa planta hoje está dando certo, minha filha entrou agora no período de TPM, eu vou aprimorar para uma outra planta, para ela poder ter uma adolescência melhor, já pensando em educar ela, porque um dia ela vai chegar nos seus 50 anos, né, e vai superar aí toda a expectativa dos médicos, graças à maconha, e vai ter que aprender a lidar ali com o climatério dela. Então a gente consegue planejar a vida através do cultivo doméstico. As associações têm tido suas dificuldades, né? Eu acho que o que mais traz peso financeiro para um remédio que vem de uma associação ainda é a criminalização. Né, sempre tem que ter uma preocupação muito maior com o judiciário e com a criminalização do que com o funcionamento da associação em si. Então, eu acho que a hora que essa criminalização sair, a gente tem condições de fazer outro tipo de investimento. A FACT, a Federação de Associações de Cannabis Terapêutica, está fazendo um estudo já há um ano para tentar conduzir a autorregulação. A gente entende que quem está proibindo a gente é o pessoal que tem um pensamento neoliberal, né? E quando a gente pensa em autorregulação, olhou para eles e viu essa possibilidade e falou, pronto, é o que a gente precisa. Porque ninguém conhece a gente e acha que não existe um modelo de associação. Cada associação tem uma cultura e uma necessidade diferente. A gente tem associações que cultivam e fornecem os seus óleos, tem associação que cultiva e fornece flor, tem associação que facilita a importação de remédio, tem associações que só ensinam a lidar com a criminalização, tem associação que só ensina o cultivo, que faz doação de clone para os seus associados, que faz doação de semente, que faz pesquisa científica, que traz conhecimento, né? Isso tudo é muito amplo, só que isso tudo exige boas práticas também. Você tem uma associação que tem 10 pessoas, que tem 100 pessoas, não é a mesma regra de uma associação que tem 10 mil pessoas, né? É totalmente diferente. E isso também precisa ser trazido e ser olhado. Todas essas associações que entraram com ação na justiça, a Anvisa, na maioria delas, se demonstrou omissa, disse que não cabia à Anvisa regulamentar esse tipo de cultivo e acompanhar esse tipo de cultivo. Então, só o judiciário para fazer esse enfrentamento e determinar a responsabilidade para as pessoas, para que o assunto possa avançar, né? Mas ainda respondendo essa questão do acesso democrático, né, e da falta de ensinamento, a gente ainda tem uma indústria farmacêutica, e a associação não é indústria farmacêutica, né? É um outro movimento totalmente diferente da indústria farmacêutica. A gente tem esse conhecimento sendo trazido por pessoas que ainda têm uma mentalidade proibicionista em relação à maconha. Então, a própria indústria farmacêutica tem trazido sua capacitação para os médicos, capacitação para os outros profissionais de saúde que fazem a prescrição, porque isso também não tem sido debatido e falado abertamente, mas a gente tem vários conselhos de classe fazendo enfrentamento para que outras profissões, além do ato médico, façam as suas prescrições. Isso tudo tem facilitado muito
o acesso à maconha, né? Se você tem um fisioterapeuta que prescreve, um dentista que prescreve, um veterinário que prescreve, até mesmo um educador físico prescrevendo para o seu atleta, a gente tem um biomédico, uma enfermeira, né, um pessoal da enfermagem, essa amplitude de profissões trabalhando, elas têm trazido também esse acesso. Mas se essas profissões só conhecem a cannabis e não conhecem a maconha, elas continuam trazendo, perpetuando, né, essa falta de acessibilidade em relação ao cultivo, em relação ao desenvolvimento de vários produtos domésticos para a medicina, né? Tem família que pode fazer sua própria pomada para uma escara, para uma desidrose, né? Para um problema de pele. Tem famílias produzindo shampoo em casa, pasta de dente, produtos que as famílias já produziriam normalmente para suas casas, né? E isso tudo tem que ser levado como uma tecnologia familiar, respeitável e que garante o acesso a uma medicina. Porque mesmo se esse produto estiver à venda na farmácia da esquina, talvez essa família continue mais interessada em produzir aquilo que já traz eficácia para o tratamento dela, do que ter verba, né, disponibilizar um dinheiro que poderia ser investido em outra coisa, para comprar um produto que não vai ter a mesma eficiência daquilo produzido dentro de casa. Para mim, o que a gente consegue fazer para enfrentar essas desigualdades no acesso é a gente, de novo, ter uma regulação que permita um baixo preço do produto final sendo produzido. E eu acho que, assim, nesse primeiro momento, nos termos da decisão e das normas que a Anvisa vai criar, e a gente ter uma disponibilização desses produtos pelo SUS. Eu sou bem a favor da gente ter controles grandes sobre medicamentos no geral. Eu acho que a gente está numa caminhada muito interessante entre acesso e controle de produtos sanitários. Eu acho que isso não exclui a possibilidade de a gente continuar discutindo o debate, de aumentar as formas e os tipos de cultivo, mas de uma forma direta, nesse primeiro momento, eu acho que a forma que a gente consegue aumentar acesso de uma forma mais eficaz é usar realmente o SUS, que é exemplo mundial, uma coisa que o Brasil consegue de fato exportar e a gente tem de melhor. Eu faço aqui também uma defesa da Anvisa, porque eu acho que a Anvisa também realmente, muito tempo, ela fez a pauta avançar, apesar de várias travas internas e externas que tinham em relação a ela. Então, quando a gente fala o que a Anvisa poderia ter feito, o que a Anvisa deveria ter feito, a gente tem que lembrar que também o CPF dos funcionários da Anvisa foi vazado no caso das vacinas, nunca era uma coisa isolada. Eu acho que tinha muita gente dentro da Anvisa com muita vontade de fazer isso andar. E eu acho que é importante a gente, óbvio, reconhecer que a gente precisa melhorar, reconhecer que a gente podia fazer muita coisa, mas também reconhecer aquilo que tem sido feito. Eu acho que a Anvisa, não só no caso da cannabis, mas em vários outros casos, ela tem, de fato, trazido um desenvolvimento positivo, institucionalizado para o país. E especificamente também da indústria farmacêutica, eu acho que existe também, a gente não pode fazer uma generalização. Eu acho que é muito, pelo menos na minha opinião, isso Rafael falando, nem CR, nem ANC, mas eu acho muito mais importante, num primeiro momento, a gente conseguir um medicamento na farmácia, no SUS, que tenha um controle, que a gente sabe que a indústria farmacêutica consegue entregar, do que a gente tentar avançar em outros lados antes. É uma questão de prioridade e não uma opinião sobre aquilo que deve ser alcançado. Se a gente está falando de mundo ideal, é uma coisa. Aí eu concordo que a gente pode ter um acesso muito mais amplo e deveria já ter isso. Só que com as restrições que a gente tem, e respondendo especificamente a pergunta, hoje a desigualdade no acesso, para mim, de um ponto de vista pragmático,
é ter cannabis no SUS, cannabis na farmácia de baixo custo, do mesmo jeito que a gente tem medicamentos genéricos hoje, enfim, insulina no Brasil é uma das mais baratas do mundo, a gente tem vermífugo, que a gente tem que lembrar que a gente ainda morre muito ainda, 50% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico, então a gente tem remédios nas farmácias baratíssimos para fazer o tratamento desse tipo de doença ou mesmo de graça, pelo acesso no SUS. Então, para mim, objetivamente, é usar a estrutura que a gente já tem e o modelo que a gente já tem para tornar o preço ou gratuito ou muito baixo para acesso para a população. Parece que tem um potencial, sim, de reduzir o preço dos medicamentos para os pacientes de baixa renda, mas a primeira limitação que se encontra é justamente no teor do que foi decidido, né? Cultivo de cânhamo com até 0,3% de THC. Então, a gente já está limitando bastante o universo de produtos que podem derivar desse cultivo, que vai ser regulamentado pela Anvisa. Então, a gente já tem essa limitação, que acho que o universo de pacientes, eu não tenho esses dados, esses números, né? Mas a Ângela já pontuou isso, né? E é importante a gente saber que vai ter uma limitação bastante grande. Então, todo mundo que precisa de alguma coisa diferente do que isso, que é a grande parte da população de pacientes, já não vai ter esse acesso, pelo menos não via essa regulamentação, né? Outro ponto importante que o Rafael levantou é realmente se essa regulamentação ela vai ser uma regulamentação que permita um produto de baixo custo ou vai ser uma regulamentação que não permita, né? A gente tem o exemplo da 327, que apesar de, né, tem a restrição do cultivo nacional lá na 327, eu sei que vai ser uma situação diferente, mas ainda assim algumas condições que são bastante difíceis de serem alcançadas. Então, quem vai conseguir, né, entrar nos termos dessa regulamentação, quem vai conseguir efetivamente atender a essa regulamentação, também vai dizer sobre o quanto a gente vai ter realmente esses produtos chegando a baixo custo nas farmácias ou não. Né? De resto, eu estou totalmente de acordo com os meus colegas, né? Acho que a gente tem que ter bastante cuidado. E outras questões que a Anvisa pode pensar, né? Essa questão da cannabis no SUS realmente é importantíssima, é uma forma de democratização de acesso, mas a gente tem que trabalhar com outras coisas para além do acesso, né? A formação dos médicos e também a informação, né? A gente pode pensar em várias políticas para as empresas que vão se beneficiar dessa regulamentação, né? Várias políticas de reparação histórica que venha por outros lugares, né? Não só pelo emprego de pessoas que foram, né, de comunidades e pessoas que foram afetadas pela guerra às drogas, mas também políticas de educação mesmo, né? Se a gente está falando em regulamentação do cânhamo, a gente pode pensar, né, em políticas públicas de educação da população, né? A gente pode pensar em propaganda, a gente pode pensar em uma série de coisas que vincule essa questão toda com as questões históricas e sociais que estão intimamente ligadas, né? Então a gente pode pensar a partir de vários lugares, porque é isso, ampliando acesso à informação, a gente também amplia, né? A informação chega, mais pessoas têm conhecimento, mais profissionais vão se capacitar para isso, mais gente vai usar, a demanda vai aumentar, então tem todo um ciclo ali que a gente pode investir nele e pensar que pode estar dentro do âmbito da discussão da Anvisa, não sei especificamente para estar dentro de uma regulamentação ou não, mas a gente pode pensar em várias outras medidas para vincular esses empresários que vão se beneficiar disso e que realmente tenham um retorno social para a população, né? Para além de a gente conseguir incluir mais alguns produtos na farmácia, porque a gente precisa de muito mais do que isso. Bom, então vamos para a última pergunta, que é justamente nesse sentido que você falou, Mariana, de se pensar em reparações históricas e sociais para grupos que sofreram com a criminalização. Como que a gente consegue garantir que haja uma regulamentação que priorize os direitos dos pacientes e das associações acima de interesses corporativos, assim como criar medidas que protejam pequenos agricultores e que sejam alinhados com essas reparações? Bom, Monique, eu acredito que esse julgamento ele vai trazer novas ações, né? Não só ações das pessoas envolvidas para continuarem buscando brechas, para fazer construções mais justas, mas também ações na justiça, né? A maconha ela não foi contemplada por esse julgamento. E a gente precisa de outros índices de canabinoides para poder garantir uma saúde de fato, né? A gente deveria aqui estar discutindo muito mais sobre como vai regulamentar a nova indústria em relação à substituição do uso do plástico, né, até mesmo a criação de novos combustíveis através da maconha, desenvolvimento de tecnologias industriais, mas em relação ao uso medicinal, isso não está contemplado e vai exigir da gente
mais empenho no judiciário e até mesmo no combate às fake news envolvendo o assunto, né? É básico, né, que a gente precisa de uma mudança de cultura em relação à maconha e à guerra às drogas, e isso interfere diretamente na indústria do cânhamo hoje, quando a gente não consegue nem fazer um debate específico de falar de cânhamo sem trazer a questão da maconha, porque essa questão da maconha, ela grita muito mais alto. As injustiças sofridas na sociedade hoje falam muito mais alto. E quando a gente vê as pessoas que estão à frente, tomando esse enfrentamento de forma pioneira, todos estão marcados de alguma forma, né? Estão marcados em delegacias, estão marcados no sistema de justiça, estão com a boa fama de antiproibicionista, né, e os preconceitos que isso vem. Então, isso tudo precisa ser mudado. Quando a gente fala de reparação, a gente precisa de mudança até mesmo na normativa do funcionamento das polícias. A gente tem inúmeros habeas corpus saindo todos os dias para cultivo de maconha e todas essas pessoas sendo marcadas em delegacia por conta de um habeas corpus. É um remédio jurídico, mas é um remédio jurídico que taxa a gente de forma criminal, né? Ele não diz que a pessoa não é criminosa, ele diz que a pessoa está tomando um remédio para poder infringir a lei, né? Ou seja, ela na prática é vista como uma criminosa por todos. Isso precisa ser discutido abertamente, precisa ser mudado, né? Os delegados de polícia também precisam ter esse entendimento, a polícia militar também, todos os órgãos de segurança envolvidos, né? Além da questão da justiça também, porque as pessoas quando você visita um fórum, por exemplo, ou mesmo um cartório da justiça, vai num cartório criminal e você vai fazer uma visita e você chega lá como mãe, você é tratada de uma forma, a partir do momento que as pessoas veem que você tem um vínculo com o artigo 33, o tratamento passa a ser outro, né? É um passo para trás, mão para trás, manter a distância e você não deveria estar aqui como réu, né? Então as pessoas têm que ter esse entendimento do que realmente precisa mudar. A gente tem essa fé, essa esperança na indústria do cânhamo, por entender um mínimo de biologia e saber que é a mesma planta, que faz parte da mesma família, né, que está ali, mas os índices de canabinoides colocam até mesmo nomes diferentes, como a gente está usando, né? O que é cânhamo, o que é cannabis, o que é maconha, né? E por que não chamar tudo isso de maconha? Seria ou mesmo dar o mesmo nome científico para todas elas e só esse subtipo, né, tá diferenciado. Isso tudo mostra todo o nosso preconceito e ainda a imaturidade em relação à planta em si, né? Então, quando a gente pensa em reparação social, né, em reparação histórica, em justiça social, são pontos primordiais que a gente deveria estar discutindo isso há muito tempo. Nós vamos falar sobre grandes cultivos de cânhamo, onde não tem um trabalhador rural, só tem maquinário, né? São máquinas cuidando desse cultivo, são drones cuidando da segurança desse cultivo, né? Não existe relação humana e a maconha é uma planta de relações humanas, né? A sua medicina flui bem através das relações humanas. É a relação com a planta durante o cultivo, né? É a relação com a planta durante o feitio dessa medicina, é a relação com a planta na hora de fazer essa distribuição, é a relação com a planta na hora de um profissional de saúde avaliar essa pessoa e pensar qual é o melhor tipo de óleo, ou qual é a melhor forma de administração, né? Qual é a temperatura que eu vou indicar de queima para vaporização para esse paciente, por exemplo. São relações humanas que indicam isso, né? E na indústria do cânhamo de larga escala, essa relação humana ela não existe. Muito pelo contrário, a relação humana ela é colocada com prejuízo, né? Prejuízo financeiro, prejuízo nas relações também, porque as pessoas veem esse tempo de conversa com o funcionário como desperdício de tempo, né? E tempo é dinheiro. Então, a gente precisa repensar diversas questões em relação a
ao que é reparação social, né? Ao que é justiça social, reparação histórica, né? E trazer isso muito latente. A gente aqui, como movimento de maconha, quando sai pelas andanças aí no Brasil e vai participar de conferência de saúde mental, né? E tem a oportunidade de conhecer outros povos que estão no nosso país, a gente escuta muitos relatos de violência, né? São povos indígenas sendo dizimados e pedindo ajuda para poder até mesmo resgatar essa relação com a planta, né? Escuta histórias de chacina pelo interior de Goiás, como a gente teve dos quilombolas lá, uma comunidade quilombola, né? E também chacina de Calungas. Então, a gente escuta povos tradicionais que nunca foram até o Ministério da Saúde, que nunca tiveram uma oportunidade de estar aqui, né, que não tem tecnologia, acesso da forma com que a gente tem, né, ou mesmo tempo para investir da forma com que a gente investe, porque eles estão, pelo contexto mesmo de vida que eles têm, né, mas a gente escuta muitos relatos, e são relatos que doem muito, né, a gente consegue trazer visibilidade para uma chacina numa favela, mas a gente ainda não consegue trazer a visibilidade para uma chacina de povos tradicionais aqui no Brasil, né? E chacinas relacionadas com a maconha, e histórias reais de povos, de pessoas que muitas vezes negam as suas origens, negam a sua cultura, querem viver no embranquecimento, querem vir para as grandes cidades, né? E largar para trás tudo aquilo, trazer um sentido de negação para poder existir de uma outra forma e superar os seus traumas vindos da guerra às drogas, né? E um povo que a gente deveria estar lá junto para aprender, né? Eram eles que tinham que estar ensinando a gente, se não fosse essa proibição racista que já vem já há quase um século, né? Pessoal, eu acho que a gente pode já usar, né, como que a gente prioriza os direitos dos pacientes, como que a gente cria medidas para os pequenos agricultores, por exemplo. Eu acho que a gente já tem exemplos brasileiros muito, muito bons. Por exemplo, no caso dos pequenos produtores, o Grupo Centroflora, ele produz mais ou menos 2/3 da pilocarpina do mundo, que é um insumo farmacêutico de origem vegetal. Enfim, serve para várias coisas, mas acho que a principal delas é tratamento de glaucoma. O Grupo Centroflora já trabalha com um modelo de agricultura familiar que é extremamente interessante. Eu sempre levo eles para eles falarem um pouco de como é essa produção deles, porque não só eles são muito grandes, fazem um produto com uma qualidade final que atende todos os padrões mais rigorosos enfim, sanitários, e a forma como eles fazem isso eles têm mais ou menos 30 mil famílias, se eu não me engano, afetadas pela produção deles, ou seja, de alguma forma produzindo com eles. Eles têm contratos de longo prazo, mais ou menos 4 anos, eles ensinam a comunidade a cultivar. Eles fazem uma garantia de recompra caso o cultivo atinja uma qualidade mínima de qualidade, e eles pagam um prêmio caso o cultivo tenha uma qualidade maior. E isso, na prática, significa, se eu não me engano, 8 vezes mais do que essa família receberia se tivesse cultivando um cultivo tradicional, feijão, milho, etc. O outro aspecto é que a gente evita exatamente isso que a Ângela falou, o êxodo rural, quando a gente faz contratos de longo prazo, que aí a gente permite, por exemplo, um filho do agricultor a ir para faculdade, fazer agronomia, voltar, ficar lá e perdurar, vamos dizer assim, essa relação econômica, porque é de fato mais rentável do que as outras opções. Então, a gente já tem aí um leque muito grande de externalidades positivas. Acho que são modelos que a gente já pode ter aqui no Brasil que são muito interessantes. Se não me engano, a fábrica grande deles, eu não lembro de que era a produção. A fábrica, eu acho, grande é em Parnaíba. Não sei se a maior parte do cultivo é lá, mas eles têm também em Campinas e em outros lugares.
E aí eu acho que é um modelo que, se a gente criar, por exemplo, que é uma coisa muito simples de se fazer, criar algum tipo de incentivo fiscal, econômico, que o governo já paga, enfim, de forma muito grande para o agronegócio tradicional, a gente consegue ter um estímulo muito bom a esse tipo de modelo de negócio. A gente teve também no Paraguai um caso muito interessante do Hemp Guarani, que era muito parecido. Eles, a CCIP, que era a associação de câmbio deles, ensinava as famílias que antes trabalhavam para o tráfico de drogas, cultivando maconha. Eles davam as sementes, ensinavam o cultivo, porque é de fato bem diferente, e faziam também essa recompra dos grãos quando tinha colheita. E eles foram até na ONU falar sobre isso, foi um caso bem interessante. Então, acho que a gente tem vários modelos que a gente não precisa também reinventar a roda de novo, né? Como lembro da ANC de vamos fazer o que dá com o que tem. Eu acho que a gente aplicando aquilo que a gente já tem de ferramenta, a gente consegue ir muito longe. E aquilo que a gente não alcançar com aquilo que a gente já tem, aí, de fato, a gente ou cria ferramentas novas ou vai para outros lados que não estão sendo feitos aqui hoje no Brasil, mas eu iria por um caminho desses, de criar algum tipo de incentivo para os produtores que usassem esse tipo de estrutura produtiva, né? Mas, de novo, a gente tem que ver se isso vai ser possível na norma que vai sair da Anvisa. Então, a gente ainda não sabe como que vai ser isso, essa definição. Existe uma limitação para pessoas jurídicas, empresas especificamente, então a gente tem que ver como que vai ser a norma final, mas eu acho que dá para fazer bastante coisa interessante. Eu acho que é sempre importante a gente lembrar que os direitos que a gente tem, eles são frutos de conquistas, né? Eles não vieram de graça e os avanços que a gente tem na história, né? Eles são geralmente frutos de lutas de movimentos sociais. E qualquer descuido que a gente dê, esses avanços, esses direitos, eles podem retroceder, né? Então, eu acho que nesse sentido, né, tem várias possibilidades, vários estudos que a Anvisa pode fazer, que o Estado pode fazer, mas acho que uma coisa principal, assim, no sentido de um chamado mesmo, é que a sociedade civil tem que estar atenta. A gente tem que estar atento e a gente tem que participar desses processos, e incidir junto ao Estado, junto ao Legislativo, também junto às empresas, ao setor industrial, de estar junto e de estar ali fazendo o nosso lobby. Né? Porque a verdade é essa, né? A indústria tem os seus lobistas e está lá defendendo os seus interesses, e a gente tem que estar junto também defendendo os nossos, né? Destaco aqui as associações, a FACT, que vem fazendo isso, né? Eu sei que, né, a Angela é uma das pessoas que sempre está em Brasília e que está lá, toda a audiência pública que tem, né? O Rafael também. Mas é importante que a gente ocupe esses espaços, e principalmente que a gente ocupe esses espaços também a partir de um lugar de democratizar a ocupação desses espaços, porque o que a gente tem, né, nesse momento histórico, e que a gente viu lá na audiência pública no STJ, é que é isso, ainda é muito limitado, né, muito limitado por uma questão de raça, de classe, de quem tem acesso a essa informação. E a gente precisa, de fato, disputar a opinião pública, porque eu não acredito que vai sair nenhum modelo regulatório que priorize reparação histórica e social e que sequer pense em todas as questões que a gente abordou aqui hoje, se não tiver a disputa da opinião pública, né? A gente precisa que a opinião pública esteja junto com a gente, para além da gente ter força de participar de uma audiência pública, a gente precisa que as pessoas saibam, né, dessas questões todas e comecem a refletir. Então, eu acho que vai sobrar para a gente, infelizmente não dá para a gente depender da boa vontade do Estado de fazer isso, mas a gente precisa, né, fazer essa campanha, né, enfim, não sei como chamar exatamente, mas realmente democratizar e trazer mais gente para esse debate, porque as pessoas que estão sendo criminalizadas hoje pela guerra às drogas, elas não têm noção de que a regulamentação do canhão industrial tem algo a ver com a sua situação. As comunidades tradicionais que estão sendo criminalizadas ao longo da história, que tiveram ceifados de si elementos culturais, também não tem isso, e a gente precisa, né, abrir espaço dentro dos nossos movimentos de busca ativa pelas pessoas e trazer as pessoas para junto do debate e disputar a opinião pública. Eu acho que isso é extremamente importante. A gente precisa realmente de uma mudança cultural nesse país, porque a guerra às drogas, né, a proibição da maconha, talvez foi a maior vítima de fake news da história, né, e essas fake news, elas ainda continuam ecoando, né, a gente ainda vê que pensamentos que surgiram lá na década de 60 do século passado,
que não tem fundamentação científica alguma, ou social, ou real, ou nada, ainda continuam movendo o debate e as paixões relacionadas à maconha. Então é muito importante que a gente desconstrua isso. E eu acho que é importante colocar e fazer o chamado para as pessoas mesmo, de que a gente sempre pensa no ativismo como gente especial que vai fazer coisas grandiosas. E a realidade não é essa, a realidade é que a gente faz as coisas no cotidiano, no dia a dia, né, na miudez, assim. Então eu entendo que todas as pessoas são agentes comunitários de transformação social e as pessoas precisam se empoderar nesse lugar e precisam, né, para quem está nessa luta, quem está ouvindo esse podcast sabe disso, né, é a gente que está tentando convencer as outras pessoas das coisas. Então a gente precisa disputar as pessoas, né, levar a informação, se colocar nesse lugar de disposição, porque a gente também tem que fazer parte das transformações que a gente quer na sociedade. E se a gente não tiver vinculado e comprometido com isso, né, a gente, todo mundo, toda essa comunidade canábica que a gente está vendo o quão grande é, o quão forte é, né, tudo que essa, e o poder dessa planta, né, que está aqui, a gente está aqui por causa dela, mas né, tudo que tem acontecido no Brasil nos últimos anos por causa dessa planta, quantas pessoas a gente tem reunido, né, pensando, né, na Expo Cannabis, por exemplo, quantas mil pessoas estiveram lá por conta de uma planta. Esse é o poder de uma planta e o poder da comunidade que tem se formado em torno dessa planta. E eu acho que um dos principais agentes de reparação histórica e social que a gente tem nesse país hoje relacionado com a guerra às drogas são justamente as associações de pacientes. Gente, o que as associações de pacientes faz, ninguém faz nesse país, porque não é simplesmente produzir, né, cultivar, produzir, distribuir medicamento. É acolhimento, é produção de pesquisa, de ciência, é difusão de informação, é romper preconceitos, é inclusão social de pessoas, né, com doenças graves, com deficiências graves, né, pô, esses dias eu estava trocando um papo com a Clarion, né, se não fosse essa história toda da maconha medicinal, se fosse só pela indústria, eu nem saberia o que é síndrome de Dravet. Né? Em que momento da história a gente teria essas pessoas saindo das suas casas, saindo das suas associações específicas, a Associação dos Parkinsonianos, a Associação das Pessoas com Autismo, e se encontrando em algum lugar. E muito mais do que se encontrando, é tomando o protagonismo dessa luta, porque na verdade são essas pessoas que estão movendo tudo isso, e se a gente tem essa decisão hoje que vai beneficiar as empresas, é porque lá atrás foram essas pessoas que começaram a se mobilizar. Então a gente tem um lugar já muito especial e de reconhecer as associações nesse lugar e de já ver nelas esse modelo. Um outro destaque que eu queria dar é que durante a Expo Cannabis a FACT fez uma roda de capoeira lá dentro, uma roda de capoeira, um samba de roda, um tambor de crioula, né, e trouxe isso e fez a fala justamente vinculando com a gente não está aqui por acaso, né, todas essas questões estão relacionadas e a disputa também se dá pela cultura, também se dá pela arte, e a gente tem que ocupar todos esses lugares, e se dá também pela alegria, pela felicidade, né, da gente celebrar as pequenas vitórias e estar em comunidade. Acho que isso tudo é muito importante para a gente conseguir realmente furar a nossa bolha e encontrar o respaldo social que a gente precisa para garantir que essas políticas de reparação histórica vão acontecer, porque se depender do governo, elas não vão acontecer, se depender da Anvisa, da presidência, do legislativo, elas não vão acontecer. A gente precisa realmente de respaldo social para pensar em todas essas questões. E aí, medidas práticas que a gente pode ter são inúmeras, né? Pensar no emprego das pessoas, na destinação de lucros, né, para comunidades, principalmente pensando em autonomia dessas comunidades, porque simplesmente empregar as pessoas no seu negócio eu não vejo como uma reparação histórica e social, né, a gente precisa dar autonomia para as pessoas para que elas saibam o que elas querem fazer a partir disso, né, medidas de educação, enfim, políticas públicas, tem uma série de coisas, mas é importante a gente entender que a gente que vai ter que ocupar esse espaço e que a luta se faz todo dia, cotidianamente, em cada conversa, em cada lugar, a gente tem que levar a palavra e tem que se colocar nesse lugar de agente comunitário mesmo. Sem isso, não vai acontecer. Então é isso, a gente tem que usar a nossa imaginação, a nossa criatividade, a gente ainda tem muito afeto, muito corpo e muitas possibilidades de como travar essas questões, e é através da conversa, da participação em eventos, da capoeira, do ouvir música, do indicar um livro, do voltar um pouquinho para as origens e pensar em usar um boldo ao invés de um omeprazol, de repensar a nossa lógica de existência no mundo, de se pensar não apenas enquanto um consumidor, mas efetivamente como um ser humano que participa dessa comunidade. Acho que a comunidade canábica é uma comunidade maravilhosa, da qual eu faço parte. Fiquei bem emocionada, né, nesse último encontro de ver o quanto somos e o como a gente construiu coisas muito bonitas. E o mais bonito de tudo são esses laços que a gente construiu e que a maconha está fazendo com que a gente construa. Então, acho que é retomar um pouco disso. Muito massa, pessoal. Queria agradecer a vocês por se disponibilizarem e pedir para darem seus recados finais e se despedirem dos nossos ouvintes. Obrigada, Monique. Queria muito agradecer essa oportunidade.
a presença da Mariana e do Rafael, sempre trazem bons ensinamentos, né? Um olhar diferente do meu, um olhar do ponto de vista jurídico, né? E do ponto de vista do cânhamo também. Isso é muito importante para a gente amadurecer, saber conversar com as pessoas e manter essa construção num único rumo, né? Essa importância da gente discutir a reparação social, né? A reparação histórica, a importância da maconha para o desenvolvimento da sociedade, de uma sociedade mais justa e antiproibicionista, é fundamental. E a gente só consegue chegar lá tendo oportunidade de diálogo, de discussão e de amadurecimento, né? Desmistificar a planta, mas também desmistificar os termos, né? O judiciário, tudo isso garante aí pra gente uma inclusão, né? E nisso eu me coloco no papel de mãe, de uma pessoa comum que enfrenta suas dificuldades para poder fazer suas construções, né? Então eu agradeço muito, deixo aí a sementinha para todo mundo, plantem sua maconha, cultivem bons pensamentos, né? Pensamentos que venham a trazer construções, aprendam a debater ideias diferentes para a gente poder construir, mas façam esse enfrentamento. Não se deixem iludir por matérias, por notícias, sair agindo na hora da empolgação, compartilhando tudo, verificar se é fake news antes, não só uma fake news de matéria, mas uma fake news de movimento social também, né? A gente é movido aí pelas emoções e acaba muitas vezes se atropelando, né? E essa temática da maconha, ela exige muita estratégia, porque as pessoas que a gente está lidando, elas estão 1000 passos à nossa frente, né, como sociedade. Eles têm outros interesses, outras questões da indústria, né, não só da indústria farmacêutica, mas da agroindústria também. E os nossos interesses, eles são muito mais nobres e eles trazem essa importância, né, de trazer a reparação para aquilo que foi roubado através da proibição da maconha, seja a saúde social, a saúde física das pessoas, né, e oportunidades de emprego, de desenvolvimento também. Então eu agradeço vocês todos por essa oportunidade e fico aí à disposição. Se alguém quiser aprender a plantar maconha, vai lá nas Mães Conhas do Brasil e sejam bem-vindos. Pessoal, brigadíssimo, é um prazer estar aqui com vocês. O trabalho de todo mundo que está aqui eu respeito muito, eu acho que está todo mundo aqui fazendo um trabalho que de fato está evoluindo a pauta no país. Quem também tiver qualquer dúvida, tiver curiosidade de saber alguma coisa, pode entrar em contato comigo, eu sou fácil de achar no Instagram, LinkedIn, pode entrar em contato. E mais uma vez, obrigado, e que bom que a gente está falando de avanços, né? Pelo menos a gente tem coisa boa para discutir. Pessoal, muito obrigada pelo convite. Ângela, Rafael, um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente tem um trabalho muito complementar e que precisa muito dialogar. A gente precisa realmente fazer esses diálogos todos, né? E debater essas questões, porque são muitas, e envolver mais gente nesse debate, né? Então, fica aí o recado de é isso, vamos comemorar as pequenas vitórias, sim, vamos ficar felizes, né? Dá para ficar feliz com crítica, dá para ficar feliz com ressalvas, então acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Comemorar, entender que 2024 foi um ano de grandes avanços, mas que a luta continua, porque o que a gente quer é maconha no quintal e não precisa ser só medicinal, não, né? A gente quer isso, a gente quer ver pessoas incluídas, a gente quer ver minimamente reparações relacionadas a tudo que se fez, né? Escravidão é considerado o maior crime que já se cometeu contra a humanidade, e provavelmente no futuro próximo a guerra às drogas vai ser considerado também um crime contra a humanidade. Confio eu que um dos maiores que já se cometeu, né, no mundo, em escala global, assim. Então, são questões muito importantes, a gente precisa, né, eu gostei que a Ângela falou das sementes, eu tenho adotado também uma fala sobre sementes, mas é isso, a gente tem que se colocar nesse lugar de sementeiro, a gente sai por aí jogando sementes, às vezes a semente não germina, mas pelo menos ela vai virar adubo para o solo, então é importante a gente continuar nessa luta,
continuar nessa batalha e esperançar, tá sempre com esperança e acreditando, porque é isso, tem um campo que a gente evoluiu, né, que a gente conseguiu grandes vitórias nos últimos anos, é realmente na questão da maconha medicinal e tudo que a gente vem construindo como sociedade civil, então, né, se apoiar na planta e nessa força toda que ela tem e usar a imaginação, sermos criativos e principalmente com afeto, com alegria, formar a nossa comunidade e se preparar para as próximas vitórias que virão. Pessoal do Maconhômetro, muito obrigada pelo convite, um abraço a todos também, quem precisar, né, quem quiser trocar uma ideia, também estou à disposição. Um abraço. Bom, é isso. Chegamos ao fim de mais um Maconhômetro Debate, desta vez trocando essa excelente ideia sobre a decisão do STJ que autorizou o cultivo de cannabis com baixo teor de THC por empresas no Brasil, com os especialistas incríveis Ângela Boim, Rafael Arcuri e Mariana German, ativistas representantes do terceiro setor com longa estrada de atuações no campo da política de drogas no Brasil. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político e ativista sobre a maconha, a luta antiproibicionista e as políticas sobre drogas no Brasil. E se você vê relevância nesse trabalho que fazemos e tem condições de somar, considere apoiar o podcast Maconhômetro. Curte, compartilha e contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se/Cannabis Monitor. E eu fico por aqui. Um salve para geral e até o próximo debate.